Gente, já vou dando então uma Oi, introdução do Lari, que a beleza. gente vai fazer aqui hoje. Muito bem-vindos. É, Essa proposta dessa live de hoje foi um convite que eu fiz da Ana, né? Porque eu faço um trabalho com um grande número de mulheres e faço um trabalho também com alguns grupos de mulheres, onde eu trabalho com elas a questão do emocional, do mental e associado às questões físicas, né? Então, eu utilizo recursos da metafísica da saúde para auxiliá-las a identificar as causas das questões físicas que elas têm, as causas emocionais das questões físicas que elas têm. E é sempre muito assertivo, tá, gente? Elas até brincam comigo, né? Elas falam, ai, Vitor, você é vidente. E aí eu falo, gente, não é isso. É porque realmente o corpo ele fala sobre o que nós sentimos, o que nós somos, o que nós vemos, o que nós pensamos. Essa conexão ela é inevitável. E aí eu vim com essa proposta com a Ana para a gente poder falar um pouquinho sobre o quanto essas crenças que vêm há tantos séculos, às vezes milênios, influenciam hoje o comportamento da mulher, a saúde mental da mulher, a saúde física da mulher. E a Ana ela faz esse trabalho também bastante intenso com as mulheres, então eu achei muito bacana a gente unificar as duas questões, as duas visões e trazer um pouco de luz para essa nova jornada das mulheres agora nessa nova era, vamos dizer assim, né? É, Então eu queria convidar a Ana agora a falar um pouquinho para a gente sobre essa percepção do feminino para ela, o que ela tem visto, o que ela tem estudado a respeito disso, trazendo para a gente um pouco também da visão dela dentro desse trabalho com as mulheres, né? bom, obrigada pelo convite mais uma É, vez, né? A gente com as nossas parcerias. Um beijo para todo mundo que está aqui, viu? Obrigada sempre da presença. Vocês já sabem, a live vai ficar gravada no perfil do Victor, então sempre dá para voltar lá para a gente assistir, né? Então, assim, quando a gente conversou um sim, pouquinho, a gente falou sobre essas questões das crenças limitantes que impedem o autoconhecimento e o autodesenvolvimento da mulher, né? Nós sabemos que algumas crenças limitantes, elas vêm de algumas maneiras, né? Existem... Primeiro, o que são crenças limitantes? A gente precisa entender que algumas coisas que a gente acredita limitam a nossa capacidade, tá? E essas crenças, elas acontecem por muitas coisas. Ou porque é algo hereditário, ou porque é uma crença pessoal sua que você desenvolveu com base nas suas experiências individuais, ou por questões sociais, né? As principais crenças limitantes que nós temos como mulheres, elas são impostas pela sociedade, né? Desnecessário dizer que a gente vive numa sociedade patriarcal, né? A milênio patriarcal, onde a mulher, ela é praticamente colocada dentro de uma caixa e ela deve, então, atender uma expectativa criada pelas pessoas ao entorno dela. Nós somos criadas assim, não é? É desde que o mundo é mundo. Quer dizer, desde que o mundo é mundo, não, vou me corrigir. Quando o mundo começou, a gente não era assim, porque a gente era um bando de mulher selvagem, que a gente simplesmente perfeito. lidava com as coisas exatamente como os nossos companheiros, como os homens, né? Não existia essa divisão do que é ser homem e mulher. Existia o seguinte: nós temos dois seres humanos com dois gêneros, né? Um feminino e um masculino, né? Usei a palavra gênero, acho que eu usei corretamente. João, me corrija se eu estiver errada, por favor. Então existia isso. Então não existia uma cultura, alguém que vinha de baixo para cima dizer para você, socialmente você deve se comportar assim. Quando o mundo foi criado, Perfeito. contudo, o mundo passou por uma evolução, né? Graças a Deus e infelizmente ele passou por uma evolução. E essa evolução coloca a mulher numa condição de subjugada. Ela coloca a mulher numa condição de que ela é algo, algo que deve o tempo inteiro atender à expectativa do outro, não é? E essas crenças que colocam na gente, elas nos limitam. Então eu vou voltar. O que são crenças limitantes? São opiniões e pensamentos que nós aceitamos como se fosse uma verdade. Muitas delas são Perfeito. herdadas. O que é uma crença hereditária? É aquela que você escuta na família, tá bem? Você foi criado ouvindo que o seu irmão é melhor do que você. Ou que a sua irmã é muito mais inteligente que você porque ela está fazendo medicina e você quer fazer corte e costura. Isso é uma crença limitante que limita o nosso desenvolvimento, o nosso autoconhecimento e a nossa potencialidade como mulheres, porque há uma comparação.
que me limita. Então eu acredito que meu irmão e que a minha irmã, porque ele é mais velho, porque ele é mais novo, porque ele é mais bonito, porque ele é mais amado, ele é melhor do que eu. Logo, eu sou pior, tá? Uma outra crença limitante é você nunca vai ser ninguém. Se você escolher esta profissão, se você seguir este comportamento, você nunca vai ser ninguém. É algo que a gente ouve em casa, às vezes, não é? Que dinheiro é ruim, dinheiro é coisa suja. Olha, cuidado com esse comportamento. Menina não anda de perna. Menina, quando senta, fecha a perna, cruza a perna. Então, essa. Às vezes até de forma inocente, né? Sem Aquele, saber. pegou no dinheiro, vai lá lavar a Mas dinheiro é mão. coisa suja, não põe o dedo na boca. Dinheiro é coisa suja. É claro que a gente sabe que dinheiro não é a É, coisa mais é, limpa do mundo, mas a gente não está falando do contexto de claro. sujeira, de que passou de mão em mão, caiu no chão. A gente está falando que ter dinheiro não é uma coisa legal. Bacana é ser pobrinho. Tá entendendo? Isso é uma crença limitante que Perfeito. pode vir do núcleo familiar. As crenças limitantes que são pessoais. Você teve uma experiência, você viveu algo como um indivíduo e aí aquilo te marcou. A partir daquele momento, você começa a crer que aquilo vai te limitar. Não sou boa o suficiente, eu não tenho competência para isso, aquela pessoa é mais inteligente do que eu. Algumas crenças pessoas acontecem na escola, tá bem? Quando o Uhum. professor diz que você é burro numa matéria. A expressão burro, você não sabe de matemática, tá? Eu durante anos carreguei uma crença limitante relativo à escola, porque eu tive uma professora de matemática, que eu sempre fui péssima em matemática, 1 mais 1 é Uhum. 62 para mim, né? E eu sempre tive muita dificuldade com exatas, né? Química, física, essas coisas para mim não funcionam. Eu sou uma pessoa de humanas, eu gosto de gente, né? Mais ou menos, assim, de vez em quando eu não gosto muito das pessoas. Mas, Sim. né? Eu não sou uma pessoa de exatas. E minha professora de matemática falou: eu tirava 0, -3 na prova, era muito mal. Ela pegou a prova, me entregou a prova, pegou a régua, bateu na minha mão. Você é burra. Você é burra em matemática. O resto da vida eu carreguei esta Hum, crença limitante. Por quê? Porque eu vivi uma experiência individual que colocou uma limitação na minha mente dizendo: você é burra para matemática. Você é burra para matemática. Cada vez que eu tinha uma prova de matemática, vinha: você é burra de matemática. Ok? Uma crença limitante. Algo que eu aceitei como verdade. Eu sou a melhor pessoa em matemática? Claro que não. Contudo, eu não sou burra em matemática porque não tem gente burra. Tem pessoas com aptidões diferentes. uhum. Ok? As minhas aptidões não são para Perfeito. exatas. As aptidões de uma pessoa são musicais. A gente pode falar dos vários tipos de inteligência. E tem as crenças limitantes que são sociais, que são aquelas impostas pela sociedade, pela mídia, Correto. dizendo: o bacana é ser magra, branca, cabelo liso e siliconado. Essa é uma crença limitante. Outra crença limitante: eu não levo jeito para isso. Eu não levo jeito para cozinhar. Não levo jeito para cozinhar, eu não sou disso. Então a gente se auto-sabota. Você está entendendo? Uhum. Né? Uma outra crença pessoal que é muito perigosa é você passar por um desemprego. Uma crença limitante pessoal. Você perde o emprego, você não passa no vestibular e você passa a crer que você é incapaz para aquela profissão ou incapaz para passar no vestibular. Eu estou falando num contexto geral como homem e mulher. Agora, você imagina uma mulher o tempo inteiro ser pressionada em volta do entorno dela inteirinho, além de tudo isso que eu estou dizendo, né? Uma outra crença social que eu já falei, né? De você ser magro, de que o mundo é perigoso. Quantos de nós ouvimos: cuidado, o mundo é perigoso? Você, mulher, não saia por aí viajando sozinha. Imagina uma mulher viajando sozinha. Você vai ser violentada. Mulher não pode andar Mulher não pode sozinha. andar sozinha na rua. Ana, você deixou de fazer alguma coisa? Você já deixou de fazer alguma coisa por uma crença limitante? Já. Eu adoraria andar de madrugada na rua, mas eu tenho uma crença limitante que me diz: se eu andar de madrugada na rua, é perigoso para mim. Claro que é perigoso para mim. Uma mulher sozinha é perigoso por causa da nossa sociedade, da violência. Mas ela é uma crença que me acompanha. Então ela me impede de Uhum. repente, sair de um bar 2 horas da manhã e pegar um Uber, porque eu tenho medo. Isso me limita. Então, isso me limitaria, de repente, ir sozinha a um bar, a uma boate, a uma Uhum. danceteria, a um restaurante sozinha, né? Algumas outras crenças que eu acho que são importantes a gente falar, né? Eu tenho sempre que ter a aprovação do outro para me sentir bem. Para me sentir bem plena, o outro tem que validar. Validar a mulher que sou, intelectualmente, afetivamente, sexualmente, profissionalmente. Alguém me Uhum. valida.
Porque o Uhum. pai validou, o irmão validou, o marido valida, o filho valida. Se alguém, uma coisa é validação, outra coisa é reconhecimento. Ser reconhecida porque você fez um ótimo Completamente trabalho diferente. é muito bacana. Alguém que você admira. Então, eu admiro o Vitor, tá ok? Victor é um terapeuta, eu admiro ele. Eu resolvo, então, agora, a partir de agora, estudar para ser uma terapeuta. Em determinado momento, o Victor me faz um elogio. Ele está reconhecendo que, em determinado momento, eu, como terapeuta, estou legal naquele aspecto, mas ele não precisa me validar. Validação é diferente de reconhecimento. Reconhecimento ele é honesto e verdadeiro. Validação, a pessoa fala, você o tempo inteiro tem que estar perguntando para o outro, nós mulheres, se o que nós estamos fazendo, ele está adequado. Tá certo o que eu estou fazendo? Se eu seguir esse caminho, tá bacana? Olha como nós fazemos essas perguntas, né? Um outro que mata as mulheres. Mulher só é completa se ela tiver filhos. Se eu não sou mãe, eu não sou uma mulher completa. Essa é uma crença limitante social. E às vezes hereditária, Forte. porque às vezes no núcleo familiar você escuta isso. Você escuta, você não vai ter filhos? Como assim? Uma mulher para ser completa, ela precisa ter filhos. Ela precisa casar. Uma outra crença limitante terrível que acaba com as mulheres que optam por viver de maneira solteira e não sozinha, né? Eu não posso ficar sozinha, eu tenho que ter um companheiro ou uma companheira, não é? Se eu falar o que eu penso, eu vou ser rejeitada, logo eu escondo o que eu penso. Eu nunca vou dar opinião verdadeira sobre aquilo que penso. Eu vou o tempo inteiro dizer aquilo que agrada a Victor, porque Victor representa, né? O patriarcado representa, então, a aprovação, né? Tem algumas crenças limitantes que são muito perigosas, que elas atrapalham muito no relacionamento afetivo das mulheres. Uma delas tem três específicos, eu até anotei, né? Todos os homens não prestam. Todos são Perfeito. cafajestes, todos. Né? Todos não, gente. Tem alguns que não são muito bacana. A gente também, às vezes, é meio cafajesta, né? Contudo, não são todos. Quando a gente fala todos os homens não prestam porque eu tive uma experiência ruim, acabou. Eu me fecho para qualquer Acabou. tipo de relacionamento. Ou quando eu escuto, eu vejo mulheres do meu núcleo, não é? Do meu núcleo de convívio, de relacionamento, terem experiências negativas e reproduzirem isso, não é? Todos os homens não prestam. Pronto. Cada vez que eu vou me relacionar, eu tenho aquela Uhum. informação. Homem não gosta de romance, né? Ele não ama igual uma mulher. Porque a gente busca que alguém que ame como nós, ao invés de respeitar a forma como o outro nos ama, não é? Homem não gosta de romance. Só gosta, Uhum. então, de uma mulher para relacionamento sexual. Pronto. Você limita, inclusive, o direito dele de amar de uma maneira diferente. E aqui eu estou falando de Exato. relacionamento. Eu estou falando no caso de homem, mas eu também posso falar no caso de uma mulher, né? Mulher difícil é a mais desejada, né? Vovó dizia, bisavó dizia, menina, não seja uma mulher fácil. Mulher fácil, o homem não dá valor. Ele fica com a mulher fácil, mas na hora de casar ele vai casar com a difícil. Então, você que gostaria de ser uma mulher mais fácil, mais liberta, mais Acessível, né? acessível, ser dona da sua sexualidade, você se tranca porque você aprendeu que uma mulher fácil o homem não valoriza, não é? Ele vai valorizar Uhum. a mulher difícil, não é? E tudo isso, Victor, acontece por quê? Porque existe uma expectativa em relação à mulher, não é? A mulher Claro. ela tem que ser tudo. Ela tem que saber cozinhar, ela tem que saber costurar, ela tem que ser amável, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que ser boa de coração, não é? Ela tem que ser a mãe, a mulher, a amiga, a amante, a empregada doméstica, a cuidadora. Cria-se um estereótipo em volta da mulher, Uhum. onde ela deve ser tudo, tudo. E aí você é tudo para os outros e nada para você. E em cima desse querer ser tudo, você acaba gerando crenças limitantes que transformam você num ser humano totalmente infeliz, não é? Eu acho que a Exato. pior crença limitante é aquela que te subjuga, não é? É assim, ó. É. Eu vou dar três exemplos, né? Acho que você podia falar um pouquinho antes de eu trazer os exemplos, né? De como a gente se sente dentro dessas crenças. Você quer falar um pouco como tudo isso, Victor, ele impacta na nossa saúde emocional? Todo esse contexto social que está aqui Sim. atrás de mim, que vem de hereditariedade, que vem
da minha vida pessoal, que vem do social, tudo isso vem trazendo consequências físicas, não é? Consequências Exato. psicológicas. E isso, muitas vezes, chega na terapia, né? E aí, como que você Chega, trata chega. essas questões? Porque nós somos muito oprimidas, né, Victor? Porque vivemos numa sociedade machista, não é? E Isso é interessante a gente trazer, porque não é algo que se fale, né? Isso é até muito interessante para as novas gerações, né? Porque não é algo que se traz assim como, mas eu não vejo isso. Não importa se você não vê isso. Isso foi carregado. Por quê? Porque há muito pouco tempo atrás era tudo diferente. Há muito pouco tempo atrás, nem um século atrás, a mulher, ela tinha uma educação diferente do homem, né? Ela tinha uma educação do lar, né? A criança tinha uma educação. Não, a mulher. Então você vai aprender a falar, escrever, tocar música, sim, artes e cozinha e boas maneiras. E o homem vai aprender matemática, ciência. Há pouco tempo atrás, gente, há muito pouco, 2, 3 gerações atrás. Isso ainda fica muito enraizado, né? Isso é natural que fique muito enraizado, né? A questão do medo da noite. A gente fica pensando, é porque a sociedade é perigosa, que a mulher não pode sair à noite. Isso daí tem outras raízes, sim. né? Qual era o estigma da mulher que saía sozinha há 80 anos atrás? A mulher na rua sozinha, sem o esposo? Existia isso. Isso existia, né? Há pouquíssimo tempo atrás, há menos de um Sim. século, né? Aí agora não, a mulher não pode sair. Não, a gente não pode falar que ela é uma meretriz, ela sai sozinha. Então, não, não sai porque é perigoso. Pronto, A gente troca a crença, né? arrumamos a justificativa perfeita. Uhum, Substitui uma crença pela outra. exata, exatamente. E aí a mulher acaba acreditando por quê? Porque isso casa com a memória ancestral dela lá de trás. Peraí, antes era assim também, então tá tudo certo. Né? Mas porque ela é boba? Não, gente, porque essas questões são enraizadas, isso precisa ser limpo, isso precisa ser visto, é preciso um novo ganho de consciência. E isso se reflete muito no corpo. Né? Hoje em dia, por exemplo, uma série de doenças são específicas, em sua maioria, para atingir o público feminino. Por quê? Né? Vamos pegar uma bem simplesinha, vou pegar uma super simplesinha. Celulite. A gente fala, celulite, né? Uma bobeirinha, né? É, Estamos tão acostumados com isso socialmente, né? Uma bobeirinha. Quem fala, quem fica, ai meu Deus, eu preciso me tratar porque eu tenho celulite, ninguém faz isso, né? Mas a celulite, ela é extremamente conectada com a questão dos primeiros sofrimentos da infância. Então, a opressão, né? Você não pode isso, você não pode aquilo. O homem pode, você não. É, a questão da dificuldade do avançar, o medo de escolher a própria direção. Né? E aí a gente vai analisar, 8 em cada 10 mulheres têm celulite. 95% das mulheres brasileiras têm celulite. é verdade. É normal? Não é para ser normal, gente. Quando que a gente se acostumou que isso era normal? Nunca. Não é normal. É algo que precisa ser visto. Né? Como? Inserindo-se em si mesmas, acreditando em si mesma que você é capaz de direcionar o seu próprio caminho. Que você pode ter sido cerceada lá atrás, mas hoje você não é. Né? Mas eu não consigo esquecer isso. Uma terapia, uma meditação, um olhar apenas para aquela situação com um pouco mais de ponderância é o suficiente para você entender, putz, nossa, aquilo foi horrível, mas não me serve mais. Eu posso soltar essa ideia. E aí o corpo reflete. A celulite vai desaparecer. Como mágica? Não, gente. O subconsciente ele é literal. Tudo que acontece emocionalmente com você é refletido no seu corpo de forma literal. É interessante Tá? isso que você falou. Jamais imaginei da celulite, né? E aí eu fico pensando, quando a gente Uhum. conversou, eu fiquei refletindo Hum. bem sobre o tema, né? E aí eu fiquei pensando, como que a mulher se sente? Como que a gente se sente? Né? E Uhum. mesmo eu sendo uma mulher livre, independente, Sim. feminista, em alguns momentos eu tive crenças limitantes e ainda tenho até hoje. É bastante natural isso, né? Veja a sexualidade sair à Natural, claro. noite, né? Eu tenho, né?
Aí você não sabe o que é, porque eu tenho medo. Primeira coisa que eu vou dizer, eu tenho medo. Vou me matar, vou me trucidar, né? Primeira coisa. Então já é um impeditivo. É assim, eu queria tentar exemplificar o que eu senti quando estava pensando sobre isso. É como se a gente tivesse, Pode. Victor, como se nós mulheres estivéssemos dentro de uma caixa fechada. Dentro dessa Perfeito, caixa tem um perfeito. monte de bilhete. As pessoas vão jogando bilhetes dentro dessa caixa. E aí alguém fala do lado de fora assim pra gente, olha, para você sair dessa caixa, você tem que ler esses bilhetes. Porque quando você sair dessa caixa, quando eu abrir a caixa para você, eu vou te fazer uma chamada oral. E dentro dessa caixa estão as crenças. Você não pode isso, você não pode aquilo, você é isso, você é aquilo. Como se fosse uma caixa. Então, eu sinto que nós Uhum, ficamos dentro de uma caixa, presas, e alguém do lado de fora. Eu vou abrir, mas vou abrir. Ó, lê esse agora, você lê isso. É como se eu estivesse adestrando. Um outro exemplo é o adestramento de cães, não é? Você ensina o uhum, cão uhum, a ter este comportamento. Quando ele reproduz um comportamento que você acha que é correto, você o premia. Então é a mesma coisa. Então, se você, nós mulheres, se temos um comportamento que agrada o patriarcado, ou a família, ou o núcleo, alguém bate palma. Alguém bate palma. Me lembro claramente das aulas de balé na escola. Das aulas de balé na escola. Toda uhum. criança, toda menina faz aula de balé na escola, né? E eu adorava aula de balé, mas eu era Fato. péssima em balé, porque eu ia na aula de balé porque eu queria brincar. Eu queria brincar de chutar a bunda das meninas na aula de balé, né? E aí, claro, eu era meio gordinha, eu era muito bonitinha. E aí a professora chamou minha mãe e falou assim: olha, não dá pra fazer balé. Na minha frente, eu tinha 4 anos. 4 anos. A Ana é uma graça. Então, primeiro faz o elogio ela, para Claro. depois, pau, né? A Ana é uma graça, ela é muito fofinha, a gente gosta muito dela, ela era fofolete, assim, entendeu? Mas ela não serve para fazer balé. Ela vem aqui, ela chuta, ela quer brincar, ela quer correr, ela quer chutar, então não pode, ela não pode fazer balé. Aí minha mãe ficou puta, Uhum, né? Com a professora, claro, e aí a uhum, professora pediu para que eu saísse da aula de balé. Tá bem? Eu adoraria fazer balé. Nunca mais fui fazer karatê, fui fazer futebol. Você tá entendendo? Então, assim, é claro. agora, se eu tivesse seguido aquilo, eu seria premiada. Então, outro exemplo é o adestramento de cão. Então, assim, se você se comportar adequadamente conforme a sociedade diz que deve se comportar, como eu que sou seu pai, seu irmão, seu marido, imagino que você deva se comportar, eu te dou uma premiação, que é eu te dou um elogio, eu te dou um presente, eu te dou Uhum, flores, né? E o pior deles é a síndrome de Estocolmo. Não é que todos nós sabemos que Estocolmo é uma uhum, síndrome, né? Onde o sequestrado a forma dele pensar, dele agir, dele querer é totalmente modificada pelo sequestrador. Então é como se ele tivesse uhum. sequestrado, Victor, o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso querer. Tira isso e coloca crenças limitantes. Então eu acabo me apaixonando, aceitando que aquela outra pessoa é a pessoa que vai dizer para mim o que é melhor para que eu seja. Né? Então, esses três exemplos, o da caixa, o do adestramento de cães e a síndrome de Estocolmo, onde você se encanta com o seu sequestrador e passa a ter empatia com ele, onde ele passa a dizer para Uhum. você que ele está te tratando mal, ele está te subjugando, mas você ama aquilo e aceita. Então, é assim que nós nos sentimos diante dessas crenças limitantes. E é muito difícil as mulheres elas romperem isso, elas romperem. É, com relação a essa parte do relacionamento, é até interessante, porque eu acabo abordando muito isso em terapia, tá? E algo que precisa ficar muito claro é que a essência feminina, ela é mais propensa ao amor ideal, tá? O amor, ele nada mais é do que uma conexão de sinapses e uma bioquímica no corpo, tá? Vamos ser sinceros. Isso é amor. E a biologia da mulher, ela é mais preparada para isso que a do homem, tá? Não significa que um seja mais incapaz ou mais capaz que o outro. Para a mulher só é mais rápido, tá? A bioquímica se forma com mais facilidade. E isso é natural. Isso deve ser abraçado. Isso deve ser conduzido a todas as relações. Porém, é necessário compreender que o outro nem sempre está disponível para amá-lo como você gostaria, né? E isso entra até naquela questão da crença limitante que você acionou. E uma vez que o outro não está preparado, deve-se avaliar por que ele não está preparado, né?
Uma postura de sequestrar, por exemplo, uma questão de abusar, uma questão de ser violento na relação, né? Eu até falo muito isso para elas, né? Gente, ser violento não é um comportamento, tá? Isso precisa ser assimilado pela sociedade. Um comportamento abusivo e violento não é comportamento. Ah, o fulano é bravo. Não. Existe um adoecimento ali. Existe um grande sofrimento ali. Não é normal. Não é algo de se bater palma, de achar bonito, muito menos de achar que vai passar naturalmente, que é um comportamento que vai mudar. A pessoa vai evoluir, ela vai mudar de comportamento. Isso não existe, né? Violência, abuso é adoecimento, né? E aí eu sempre deixo essa mensagem muito bem clara para elas. Existia alguém adoecido na sua relação e não era você. Existia um homem adoecido. Ah, mas ele me amava. Não interessa, adoecimento não pode ser É porque desrespeitado. É a mesma crenças, coisa que eu. uma das crenças limitantes é dizer sempre que o problema é nosso, né? Não está com o outro. Né? E Uhum, nessa situação que uhum, você falou, me vem claramente as falas. exato. Não, não, o problema não está com ele, sou Uhum, eu. Eu é que estou errada no relacionamento. Isso é uma crença limitante errado. onde que a mulher é sempre a culpada por algo que aconteceu. Exato, porque ela traz para si, eu deveria tê-lo ajudado, ó, o instinto Isso mesmo. maternal. Eu deveria ter ajudado mais, eu deveria ter feito mais. Gente, alguns adoecimentos só podem ser tratados por profissionais. Isso tem que ser uma verdade. Isso é uma crença capacitante. Que aí eu paro de dar murro em ponto de Sim. faca. Né? Eu sempre falo, gente, adoecimentos como abuso, violência no relacionamento, eles são atrelados a dores muito maiores que você. Não tente nem começar a mexer nisso. Isso é algo para um profissional. E quando que alguém se trata? Quando ela escolhe ir no profissional. Sim. Né? Tem como pôr uma arma e falar, você vai para o médico agora. Muito menos um tratamento mental. Né? Porque você vai sentar ali na frente do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, e você vai falar dos seus problemas se você quiser. Talvez para você isso nem seja um problema, mas não adianta negar. Existe um adoecimento no abuso e ele precisa ser respeitado. Então, até por amor, né? Ah, ok, mas eu continuo amando ele. Ótimo, excelente, isso não é errado, tá? Ah, mas eu estou me desmerecendo? Claro que não. Não existe esse amor, mas existe esse relacionamento. Perfeito. Porque esse espaço ele precisa ser dado para um tratamento profissional, se a pessoa quiser, né? Então esse aprisionamento ele acaba sendo auto-infligido, né? Eu preciso melhorar isso. Você não precisa fazer nada. Aliás, você tem uma série de responsabilidades na vida e todas são com você. É isso mesmo. Nas suas terapias, o que você mais vê, Hum, as crenças limitantes que mais aparecem são quais? São essas hereditárias, são essas da pessoal, é social? O que mais chega para você que impacta na saúde emocional da mulher, Victor? Qual dessas? tá. As que mais eu percebo mais enraizadas, né, na maioria das mulheres, são sempre aquelas relacionadas à sensação de impossibilidade. Tá? E isso se reflete, inclusive, nas questões físicas da mulher, como, por exemplo, as questões de reumatismo, artrite reumatoide. São todas questões físicas conectadas com sensação de incapacidade. Né? E isso vem muito nessa questão que havíamos falado agora. Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento onde foi meio abusivo, ou onde eu não fui feliz, onde o homem não soube me dar o prazer. Né? Mas é minha responsabilidade conseguir fazer isso. E aí passa 5, 10 anos, né? Ou eu tenho aquela crença de eu preciso ser atraente para os homens, eu preciso me melhorar porque senão eu não serei vista. E aí fica 5, 10, 15, 20 anos com isso. Falando, Adivinha se dá certo? imagina, falando em mercado de trabalho, Não dá. né, a inserção da mulher no mercado de Hum, trabalho é óbvio, né? Quando essa perfeito. questão da artrite reumatoide, dessas doenças
de dores, né? De questão de reumatismo. A mulher no mercado de trabalho Uhum. é muito questionada em relação à sua capacidade, né? Você sabe que nós ganhamos Perfeito, 20% a menos do que os homens, e se formos mulheres negras, então, muito menos, né? Você põe mais 5% aí. perfeito. Então, há uma pirâmide social dentro do mercado de trabalho, onde o topo dessa pirâmide, o Correto. homem branco, hétero, está no topo. Abaixo dele é a mulher branca, Tem uma né, o dominância. topo da dominância. Então, em mercado de trabalho, a gente fala dessa questão da incapacitação, né? E você traz essa doença da artrite Perfeito. reumatoide ou de doenças reumáticas. E aí, nessa pirâmide Exato. que a gente tem social, a gente tem lá no topo do mercado de trabalho o homem branco hétero, não é? Abaixo dele a mulher branca Exato. hétero. Depois a gente tem o homem negro, a mulher negra abaixo e o indígena está lá no rodapé, né? Se a diferença salarial entre essas pessoas são de cerca de 20% no mercado de trabalho. Se Uhum. você, entre essas divisões, for obeso, idoso, gay, trans ou PCD, Ainda entra em outra você categoria. entra em uma outra categoria e você coloca mais 5% de diferença salarial. Então a gente escuta muito, e Perfeito. às vezes até você reproduz, da incapacidade de uma pessoa em relação a outra profissionalmente. E a gente ouve isso muito com relação às mulheres. Tá? Recentemente eu tive uma situação Uhum. de uma colega PCD, né, uma mulher PCD, obesa, onde a, Uhum. a capacidade dela foi colocada em xeque por conta dessa situação. E aí a minha pergunta é, essa fala dela ser incapaz profissionalmente gera essas doenças? Gera, Essas doenças são gera. psicossomáticas e podem se transformar de forma Sim, física? Começa na mente e depois pega o corpo? começa na mente. Ela começa, na verdade, em um conflito. Qual é o conflito? Sempre. Eu tenho uma sensação forte de incapacidade porque houveram eventos sociais, eventos na vida que me disseram isso, mas eu tenho uma vontade de ser capaz. Quando as duas atingem o mesmo tamanho, a vontade e a incapacidade e a sensação de incapacidade, isso inicia-se um conflito interno e explode no corpo. Nossa, terrível. Tá? Então isso leva. E aí por isso que eu falo, a questão ela tá, a solução ela está em você. Você vai ter que escolher uma verdade, né? E eu sempre digo, incapacidade ela existe, só que ela é muito restrita. Então, por exemplo, é óbvio que uma pessoa de 1,30 eu não posso falar para ela, vai lá que você vai arrasar na NBA. Não tem Pela como, obviedade. entende? Não vai ser um astro do basquete. Então, existem, claro, algumas limitações no sentido de aptidão mesmo, de impossibilidade, porque você não tem o perfil físico necessário. Porém, não existe incapacidade mental de realização. Não existe. Essa não existe. Essa limitação, ela só é sua, né? Igual você falou da matemática no começo. Ah, você não é a the best em matemática, mas se você se dedicar durante alguns anos nesse estudo, você se tornará. Isso é um É. fato. Não existe a incapacidade, Eu né? creio assim, mesmo porque O eu pro... sou docente, né? Eu entendo da seguinte maneira: o Uhum. ser humano, se ele resolve aprender alguma coisa, ele vai aprender. Se você e eu Qualquer resolvemos coisa. aprender física quântica, a gente vai aprender física quântica. Tá vendo? Vamos Então, assim, aprender. não há limites. Talvez há limites, talvez Não. no sentido de falta de estudo, de situação, alguma limitação intelectual, como você deu o caso agora. Contudo, se eu, Algo fisiológico, fisiológico, contudo, se eu quiser superar isso, não há nada fisiológico que me impeça aprender física quântica. Basta o meu querer. Logo, Ah, eu me aí, capacito nisso, mas basta o meu querer. E aí, Victor, muitas vezes, às vezes a mulher ela não quer, porque é muito aí difícil, que entra o é adoecimento. muito difícil. Aí que entra o adoecimento. É, Porque eu estou dizendo para mim, uma parte de mim está dizendo, eu sou incapaz. Mas você sabe que você é, não é. Mas algo precisa justificar isso. Eu preciso me tornar incapaz. Aí o subconsciente, para já, acaba com o corpo. Não consegue mais andar. Dores, dificuldades. Agora realmente eu não posso. é quase como se eu Entendeu como procurasse o funciona? motivo para ter uma desculpa para dizer que não posso fazer. Exato, é uma imposição, uma autoimposição para eu não precisar mais explicar. As pessoas vão olhar, ah, você é doente, não pode fazer. Ai, tá bom. Quais são, Victor, as outras doenças que mais chegam para você Por diante exemplo, dessas questões? a questão os efeitos ruins.
da menopausa. Isso é extremamente, né, abordado muito profundamente. Os distúrbios da menopausa, né? É muito comum a mulher ela já se encaminhar para o processo da menopausa já com a ideia preconcebida de que ela terá esses distúrbios. Mentira, mentira. Por quê? Menopausa é um fechamento de ciclo. É o corpo encerrando o ciclo para iniciar outro. É um amadurecimento do corpo. Não é para ter um monte de problemas com isso. Menopausa não é doença. Se fizer uma pesquisa, a maior parte das mulheres vai falar que é. É. Por quê? Elas acham que Porque a é. gente viu mãe, vó, bisavó reproduzir isso, dizer é difícil. E aí a gente escuta aquela coisa, né? Ai, se tivesse tido filho, não ia ter uma menopausa tão difícil, né? Quem nunca? Aí entra. Exato, mas existe um motivo para esses distúrbios acontecerem. E os distúrbios da menopausa são todos conectados ao medo de não ser mais desejada como mulher, ao medo de envelhecer, à autorrejeição, à rejeição da própria feminilidade, a sensação de não ser boa o bastante, não como era antes. Todos esses pensamentos e sensações levam aos distúrbios da menopausa. Impressionante, incrível. O mesmo acontece com os distúrbios da menstruação. É porque as pessoas entendem que enquanto a mulher menstrua, é como se ela tivesse fértil. Fértil, então Exato. preparada, jovem, pele fresca, né? Ainda pode gerar novas vidas. E aí, quando ela deixa de menstruar, ela não serve mais. Né? É igual a idosa. Né? A idosa não tem vida sexual. Exato. Idosa não tem vida sexual, idoso não tem Mentira. desejo, idoso não é mais bonito. Você trouxe um ponto maravilhoso. Maravilhoso. Porque o homem, ele nunca deixa de explorar a própria sexualidade até que ela se acaba. Mas adivinha se a da mulher acaba? Nunca. A mulher, ela tem muito mais sexualidade do que o homem. Porque a dela não acaba nunca. Até o último dia de vida dela, ela é capaz de ter um orgasmo. Sim. O homem não. Então, como assim acabou para ela? Para ela só está começando. Aliás, ela vai estar até muito mais preparada para esse processo durante o período da menopausa, após o período da menopausa. Né? E no caso da menstruação também, isso é muito importante de ser relevado. Né? A mulher, ela se casa e ela promete fidelidade. Mas prometer fidelidade não é deixar de ser sensual, não é deixar de ser feminina. Só que ela pensa, não, eu não posso chamar a atenção de nenhum homem porque eu estou casada. Isso é feio. O que acontece? Ela fica com distúrbios horríveis durante a menstruação. Muitas dores, oscilações hormonais violentas. Ah, é assim, é normal, menstruação é assim. É como se Não é. estivesse indo contra a natureza, né? Ela rejeita a natureza feminina. E aí isso impacta nessa questão Ela, hormonal. ela tem, ela tem menstruações horríveis, cólicas horríveis. Veja, o que eu entendo, né? Tudo é uma história, né? A gente precisa sempre entender qual foi o Sim. precursor de tudo isso. Né? Um O contexto. contexto. O Exato. contexto, a gente está trazendo aqui o contexto de história, de como a sociedade enxerga como é uma mulher e como nós fomos criadas, né? De uma forma que assim que deve ser. E isso vai se Exato. desdobrando, né, na questão da saúde, tanto física quanto mental, né? Intelectual, né? Da mente mesmo. O quanto a gente cria sombras na nossa mente com base em algo que foi dito e que você nem sabe se é verdade ou não, né? Uma coisa, uma opinião, um pensamento que foi dito e você toma isso como verdade. E aí a gente começa a entender que o tratamento como um todo para que essa mulher, porque a gente fica perguntando, né? Como a gente se liberta disso? A pergunta que não quer calar, né? Como se Perfeito. liberta? Como Exato. que nós, mulheres, vamos nos libertar? Porque assim, ó, é a crença limitante, é o patriarcado, é a sociedade, é a família, né? E aí agora, então, a minha mente está com essa crença, o meu corpo começa a se desmembrar, a ter esse desmembramento, Uhum. começa a ter dores físicas, não é? Como que a gente se liberta Ótimo. de tudo Uhum. isso? Eu entendo que é um grande contexto. O primeiro contexto é a busca pelo conhecimento. Então, a libertação disso se dá quando você diz, chega, chegou, agora eu não quero mais. E aí você vai em busca de Perfeito. novos saberes que libertam, que cortam as amarras dessas crenças que estão nas suas costas. Em paralelo,
Você, Uhum. claro, tem que buscar uma ajuda terapêutica, contudo, também tem a parte da medicina. Porque, como a doença se transforma na Perfeito. mente, quando ela pega o corpo físico, eu também vou precisar do médico. Então, a grande É terapia, a fato. terapia fantástica é o terapeuta que vai tratar de onde vem isso, essa própria mulher se libertando e procurando literaturas e cursos que façam ela mudar a forma de pensar, a terapia vai ajudar isso, mas também tem que tratar o Perfeito. físico, né, Victor? Porque o que acontece? Uma Fato. pessoa quando tem artrite reumatoide, quando já chegou essa doença no corpo, não adianta só a gente se libertar intelectualmente e terapeuticamente. Pegou no corpo, né? Então, a grande libertação Pegou. das mulheres se dá nesses três aspectos, né? O saber intelectual, a terapia, que trabalha com a mente, e a parte da Sim. saúde, que também vai ter que tratar. E às vezes você vai sempre ter esta doença. Você vai carregar esta doença, porque ela chegou num ponto que talvez ela não tenha uma cura, mas ela possa ter algo paliativo. Que aí A maioria, Ana, surpreendentemente, a maioria é reversível, tá? Por mais que a medicina diga que não. é o que a gente ouve, Então, né? vamos supor, no caso da celulite, por exemplo, você vai achar só tratamentos É, estéticos para trabalhar isso. E aí, e o médico, ele provavelmente dirá, isso daí não vai sair. Mas tem como, sim, só que vai ter que ser uma mudança de dentro para fora. Então, você pode, por exemplo, buscar o estímulo estético para melhorar a circulação naquela região e, simultaneamente, você vai ter que mudar o comportamento. Você fazendo os dois juntos, a possibilidade de superação é incrível. Então, por exemplo, quando a gente faz esse trabalho emocional da causa raiz, a gente consegue trabalhar questões como o hipotiroidismo, por exemplo, que para a medicina é incurável, incrível. mas tem como reverter. É claro que não depois que você já tirou a tireoide. Aí já era, Também, né? Pera um né? pouco. Mas se você ainda tem, ainda está trabalhando isso, está tomando remédio, trabalhe simultaneamente, terapeuticamente, e adivinha o que vai acontecer? Vai É, virar. falando, Né? Se é um trabalho mútuo, como você disse mesmo, medicina e mente, funciona. é. E falando dessa questão, dessa libertação, né? A gente não tem como falar o quanto o feminismo, né? Ele pode ajudar nessa compreensão, né? As pessoas elas têm um entendimento muito não é deturpado, confuso sobre o que é feminismo, né? A gente tem de novo, a gente cria uma crença limitante, um estereótipo do que é uma mulher feminista, não É, é? Então, o feminismo ele é um movimento social, político e também filosófico que ele tem como objetivo emancipar as mulheres e ele quer abolir essa questão do ótimo. patriarcado. Então, é sobre como a gente pode pensar e não ser mais oprimida, entende? Então, assim, ele é um Uhum, movimento de intelectuais que lutam pela igualdade de direito, de forma equânime. Não é? A gente está falando no âmbito social, político e econômico, perfeito. tentando romper com essa questão do sexismo, de que o sexo Exato. masculino é superior ao feminino, que há uma superioridade entre os sexos. Então, esse é o principal entendimento sobre o que é o feminismo, não é? é Existem muitas maneiras da gente se libertar, e a principal maneira é quando a gente tem conhecimento. Então, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria fazer uma recomendação. Né? Eu poderia recomendar vários livros, 15 15 minutos. minutos. Eu poderia recomendar várias literaturas, mas eu quero recomendar essa, tá? Gerda Lerner, A Criação do Patriarcado, a história da opressão das mulheres pelos homens. Este não é só um livro feminista, ok? Ele é um livro que vai lhe explicar da onde vem esta opressão e da onde foram geradas essas crenças que hoje estão nos limitando, tá? Uhum. Ele conta a história, a causa e a origem. Da onde vem tudo isso? Então, essa é a minha recomendação de leitura, tá bem? Você encontra de forma muito fácil para comprar. Não é, vou ler esse livro, porque ele é um livro feminista, não. Ele conta da onde vem tudo isso, né? Ele vai trazendo historicamente. Você, ao ler, vai fazendo sinapses, você vai fazendo compreensão. Nossa, então eu penso assim por causa disso, porque em algum momento foi me falando isso, Uhum. né? É uma maneira também, Victor, de libertar, né? De ajudar na saúde Sim, mental, né? De contribuir para a saúde, uma melhor saúde mental, né? Quando a gente tem conhecimento, é importantíssimo. O conhecimento ele é liberta. Ele liberta a gente das amarras sociais que nos oprimem, não é? A gente não quer viver acreditando em crenças que limitam.
o meu raio de ação como mulher, como cidadã, né? Como mãe, como amiga, enfim, como tudo, né? A gente quer simplesmente eliminar isso. Agora, a gente elimina tudo? Não, não elimina. E às vezes, Victor, a gente se liberta de uma crença e a gente acaba criando outra, ou caindo numa outra, né? É, Sim, isso é muito muito comum. bom. Isso que eu queria que você falasse um pouco, né? Eu me libertei agora dessa crença que então eu não preciso ser, para ser uma mulher completa, eu não preciso ser mãe, mas aí eu crio a outra de sair à noite. E isso parece não ter fim, né? Sim, sim, sim. Isso, na verdade, é como se não tivesse de fato, né? É como se não tivesse fim. Porque quando você tira uma, vem outra. A grande ideia de você eliminar um grande número delas de uma única vez é justamente da maneira que você falou. É olhando a história. Por que isso, tá? Porque quando a gente tem conhecimento do que aconteceu, então vamos dar um exemplo. Eu carrego as memórias ancestrais, as dificuldades das mulheres na minha família. Uma vez que eu tenho conhecimento dessa informação, eu posso compreender como essa história aconteceu. Então, vamos supor, no caso de um abuso, por exemplo, igual estávamos falando, né? Ai, sei lá, minha tia foi abusada. Então, peraí. Ah, ela foi agredida dentro da relação? Um olhar. Nossa, então, né, o esposo dela, o meu tio, não sei, ele tinha um sério adoecimento. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou compreendendo um contexto. Automaticamente minha mente abandona a ideia de vítima e agressor. Eu, Ela começa a ficar com a ideia de contexto. Ou seja, tudo acontece por um quer motivo. dizer, eu entendo a origem, Ah, eu então. entendo a origem, o que Exato, está causando o meu exato. comportamento atualmente. É assim? Exatamente. Normalmente a gente se conecta com esse tipo de comportamento, vamos supor. É, eu me conecto com aquele comportamento da minha tia, de entrar em relacionamentos abusivos. Isso tem uma ideia inconsciente. Provavelmente eu olhei para essa ideia dos relacionamentos abusivos de uma forma romântica, tá? Então, ela não tinha como sair daquilo, ela tinha que aceitar aquilo, tadinha da minha tia, coitada dela. Aí eu começo a fazer a mesma coisa. Eu começo a entrar em relacionamentos abusivos, porque na minha mente eu começo a ficar com a concepção de que aquilo não podia ser mudado. Só que cada um tem a sua história. A tia, ela tinha um motivo para ter ficado naquela relação. Você não precisa ter esses mesmos motivos. Quando eu começo a ter essa noção de contexto, cada história aconteceu com o seu próprio contexto, eu começo a libertar a mina própria Quer história. dizer, a história da minha Eu não tia, me vejo mais, por exemplo, eu não sou mais escravo. a Hum, história da minha tia, não é que ela é uma referência, ela é um aprendizado, ela é um alerta. Ela não é uma referência para o que será para mim. exato, Ela será um aprendizado. Olha, com a minha exato. tia aconteceu isso, então deixa eu ficar atenta caso eu esteja percebendo uma relação assim. Ela não é uma continuidade da minha. Ela não. Não, vou dar um exemplo de um pensamento super saudável. Nossa, minha tia ficou ali dentro daquela relação. Olha, mas acho que ela pensava que ele amava ela. Mas ele estava adoecido, ele nem via ela. Quem está adoecido não vê o outro, não sabe Não. amar, não vê o outro. Entende? Então, poxa, eu vou tomar esse cuidado então para não me relacionar também com um homem adoecido. Eu posso amá-lo, mas ele não vai poder me corresponder. Então, não foi um relacionamento errado, ela não tinha as ferramentas que hoje eu tenho para ver que o homem estava adoecido. Naquela época eles achavam que era normal se comportar assim. Hoje a gente sabe que não é, é um adoecimento. Então eu vou me manter fora de relacionamentos assim. Você tá vendo a Nós diferença? podemos aprender com o que acontece com o outro, mas ele não pode fazer parte da nossa história, não é? Eu costumo dizer isso. Você falou agora, eu me Exato. lembrei, né? Muitas vezes em sala de aula os alunos trazem algumas questões assim, eu falo, olha, o que acontece com o outro ele é um aprendizado para nós. Veja, e mesmo porque algumas coisas a gente só aprende quando a gente tem um repeteco, né? A gente costuma repetir, a gente costuma rodar em volta do mesmo problema, né? E às vezes, eu preciso ter É, vivido um relacionamento abusivo para conseguir detectar um relacionamento abusivo quando eu estou sofrendo ou quando eu estou vendo alguém. Agora, quando eu estou no momento romantizado desse relacionamento, eu não consigo enxergar isso, Victor. É o que você acabou de falar. não, Então, as vivências das outras pessoas, por exato. isso que é tão importante a troca, né? Por isso que é importante a gente conversar, a gente dialogar. Porque muitas vezes você aprende a não cometer determinados erros quando o outro fala, olha, eu agi assim e isso não foi bom para mim, né? Mas não é que se
significa que sempre Exato. vai ser assim. Você tem um alerta. É como se a mente acendesse um farol vermelho, dizendo, ó, cuidado, atenção. Faça suas escolhas, mas saiba, você já Vo- viu os dois lados da Exato. moeda, né? Exato. Você para de romantizar e começa a ter uma ideia, uma visão dos dois lados, tá? Então, opa, eu tô olhando meu tio, ele era adoecido, e opa, eu tô olhando a minha tia, ela não conseguia ver que ele era adoecido. Então, cada um teve a sua participação, né? Agora eu posso decidir como eu vou atuar É nisso. Eu não preciso mais quando a romantizar. gente está fora, a gente consegue perfeitamente fazer essa analogia, né? Agora, quando a gente está dentro do Exato. olho do furacão, a gente não consegue. Por isso, a terapia. Por isso que A importância do olhar para do olhar trás, para trás, do olhar para né? trás, E o que mais chama né? atenção quando a gente faz terapia, né? É, muitas vezes o terapeuta tem vários métodos, você sabe muito bem disso, e quem fez terapia com o Victor sabe. Às vezes a racionalidade é a melhor terapia. É quando, né, o terapeuta Sem fala para dúvida. você, ó, né? Tá vendo? É assim, aí você fala, ah, Sai sai daí, daí. vamos olhar. Agora É, faz assim, você fala, gente, como que eu não percebi isso? E às vezes você é o é, terapeuta do outro, porque às vezes você enxerga no outro aquilo e você não está vendo em nós. Então, assim, é como se todos nós fôssemos um pouco terapeutas, contudo, aqueles que estudam são especialistas para detectar isso. Às vezes a gente do fora, né, Victor, faz exato, pelo feeling, né? Pela experiência de vida. exato, Agora, você que estudou para exato. isso, é o mestre em perceber isso e trazer e falar assim, pera um minutinho, tá louca? Olha aqui. Aí você fala, ah! E o terapeuta ajuda você a chegar a essa conclusão sem ele ter que te dizer. Sem ele ter que te dizer. Né? E Exato, aí a gente tem exato. uma imensidão de situações que podem nos ajudar. Né? Eu volto a reforçar. Nós só vamos romper essas crenças limitantes quando nós descobrimos a origem dela qual é a causa que está me fazendo isso. Eu preciso olhar para a origem. E às vezes olhar Fato, para a origem é fato. muito difícil. Porque você descobre coisas que você não gostaria de descobrir, mas que você tem que se, às vezes, confrontar. Às vezes a palavra é essa. Você tem que não estar Confrontar. confrontar, eu tenho que confrontar essa minha realidade. E às vezes aceitar também que você não vai conseguir curar totalmente isso. Né, Vitor? Pode ser. Né? Às vezes você fala, não consigo. A dizer que não consegue curar, não sei se é uma crença limitante. Talvez seja uma constatação de que você precise de um tempo maior, né? É, por exemplo, a própria questão do relacionamento que eu mencionei aqui anteriormente. É, existe esse relacionamento, mas não existe ex-amor. A única forma de existir ex-amor é existir o atual ódio. E se você ficar com o atual ódio, quem vai adoecer é você, não é o outro. É, Então não tem problema você falar, nossa, detesto os comportamentos dele, mas o amei. Ok, nossa, que absurdo. Não, solta, relaxa, deixa, né? Não significa que você não vai amar outra pessoa, claro que vai. Normalmente, normalmente. Mas assuma isso, confronte isso. Ok, eu amei ele, tudo bem. Ninguém vai morrer por causa disso, agora, muito menos agora não. você. Você vai viver melhor ainda, É, né? Porque às vezes fala, não, esse amor não pode ficar, e aí começa uma batalha horrorosa interna, a pessoa adoece mais ainda, entende? Não precisa, não precisa. Às vezes só precisa abraçar, falar, legal, é assim, é né? isso. Gente, quero deixar uma referência também bibliográfica, e essa tem que ser de cabeceira, tá? Cure o Seu Corpo, de Louise Hay. Como? Esse livro ele fala Cure o Seu Corpo, de Louise Hay. Esse livro ele fala muito sobre somática, sobre a gente mudar o padrão interno para o corpo ter uma resposta melhor. Isso é muito bacana e até evitar comportamentos que podem nos levar ao adoecimento. Isso é muito bacana. E quero deixar também uma dica final para as mulheres, que é liberar a sua sexualidade, entendendo que não representa só sexo, mas sexualidade também representação e criatividade. Às vezes as pessoas se enganam, né? Sexualidade, ai, não é só sexo, criatividade também é sexualidade. Sim. Partem do mesmo princípio, né? Aceitem as mudanças de ciclos, o corpo muda, tudo muda, e compreende a real essência do ser mulher, que é amar, que é ter o instinto maternal, tendo filho ou não, esse instinto ele existe, é ser zeloso, isso é normal, né? Não, não, e abraçar a feminilidade como poder, porque ela é um Uma poder. potência.
mesmo que quiseram dizer que não. Ela é uma potência, inclusive, ela foi associada à fraqueza e submissão justamente por medo do poder que ela tem. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Nesse livro fala isso, né? Da potência do feminino, né? Do potencial que o feminino tem, não é? E que esse potencial feminino tem em todos, inclusive nos homens, não é? Há um potencial masculino em mim, há um potencial feminino em mim, assim como há em você também. Quando que eu ativo esse potencial? Em que situação da vida eu preciso ativar o potencial do meu feminino, né? De repente, ao cuidar. Quando a gente fala de uma questão de ser cuidador, embora a gente saiba que quando o homem é cuidador, ele está ativando o seu potencial feminino. Quando eu sou cuidadora, já está em mim, em tese, porque alguém disse que está, mas é uma aptidão minha. Eu já estou ok com ele. Quando um homem ativa isso, quando um homem é mais paternal na relação com os filhos, ele está ativando uma potência feminina, né? Eu, como mulher, ativo um posicionamento, às vezes, mais assertivo, ou uma condução de uma conversa mais afirmativa, eu estou ativando a potência do masculino em mim, não é? Agora, não existe melhor ou pior. Existe a gente saber como a gente ativa isso, né, Victor? E às vezes, algumas mulheres têm esse potencial feminino muito desativado, né? Muito subjugado dentro da caixa, onde está jogando os bilhetinhos que eu falei. Por quê? Porque alguém disse para ela, não solta esse potencial. 30 segundos. Se você soltar esse potencial, você vai virar o capeta, né? Vai. Obrigada, meu amigo. Muito obrigado. Amei, Ana. Muito obrigado. Grandíssimo prazer. Muito obrigado a todos que acompanharam. E nos vemos numa próxima, com certeza, porque foi maravilhoso. Quero até explorar mais esse assunto. Vamos sim.